Bom dia para a amada. Como vai os santos perfeitos, completos, justificado por meio do sangue. Retenção por meio do sangue aqui é da nova aliança. A Jerusalém de cima, a que vem do alto, irmão. Como vai a universal igreja dos justos perfeitos, porque Cristo aperfeiçoou com seu sangue. Não há ninguém santo. Todos são santos porque vocês que falam. Cristo veio. Se Cristo não vem, o assassino de cristão Paulo não era santo. Se Cristo não vem, o João adorou o anjo e falou que idólatras não entram no céu, também não entrava. O que tenho contigo, mulher, mãe de Jesus, não seria santa. Tiago, irmão do Senhor, começou a fazer cirurgia de fimose nos apóstolos e colocando lei de volta nos discípulos. Ainda brigando, irmão. Queria que os gentios virassem judeus. Circuncisão na fimose, guardar o sábado e tudo. Então, muito cuidado, irmão, com os apóstolos. Eles só são santos porque veio um santo, irmão. Se fez carne e sangue. Visto que os filhos participam de carne e sangue, como ele participou do mesmo. Ou seja, Deus estava em Cristo se fazendo de filho, irmão, para justificar os filhos, para você ser chamado de Jesusinho, Deusinho, deuses, anjos em vasos de barro, deuses, semideuses, tá? E para morar no céu tem que ser igual a Deus, mano. Imagem e semelhança, senão você não entra lá. Os filhos da escrava, mano, foram deuses, deusezinhos. Só que Deus criou o Deus da CCB, o Apolion, mano, o Lúcifer, com tanto poder, irmão, e toda magnitude, tudo que era de dons, de dádivas. Ele se sentiu um Deus, porque ele tinha que levantar o primeiro céu aqui para Deus, para louvores à fonte. Ele pegou e não, falou: opa, você é esse Deus aí, meu, calma aí, tá? Então, irmão, o fruto do seu amor, que era Jesus Cristo, irmão, a alma de Deus, pegou uma carne, irmão, aqui. E como ele passou por carne e sangue, saiu de Maria, irmão, então ele passou, a carne de Jesus passou a pertencer ao diabo. Ele era o pão que o diabo amassou. Que os crentes da CCB comem lá como ceia. Eles vão na ceia deles e choram. Eles choram assim: ah, Senhor, você morreu. Eles têm que fazer assim: glória a Deus. O pão do céu está aí, nós vamos comer sua carne. Nos deu vida, eles veem como morte. Sabe por quê? Eles estão antes da cruz. Com Jesus de Nazaré seguindo a lei, cumprindo a lei, irmão, abirrogando a lei para você não cumprir ela. Eles não entenderam, irmão. Foram todos enganados pelo mesmo monstro, o da lei, a lei que mata, irmão. A lei da pedra escrita pelo dedo de Deus para matar. É um monstro, irmão, engolidor, o Apolion, irmão, que engole galáxia inteira, que engole os crentes com terno, samelo e tudo, irmão. Ele só exige que o crente não raspa a barba, que o crente raspa a barba, não, e tenha cabelo curto. Ele não gosta de cabelo de homem. Mas os de mulher, irmão, ele gosta bem peluda. Ele engole com a sua bocarra, irmão, engole com tudo. E os crentes nem desconfiam, irmão, que eles estão sendo engolidos pelo Apolion, o monstro da lei, irmão, que está atrás dessa cruz aí, o que amassou Jesus Cristo, irmão. Eles têm todas as dádivas, que se eles ser fiel até a morte, que nem Jesus. Jesus não foi fiel até a morte, irmão? Então os crentes querem ser fiel até a morte. Então o que acontece, irmão? Ele pega e deixa eles sendo fiel até a morte. Se eles errar um pouquinho, irmão, no meio do caminho não tiver, deixa eu ver, dormiu sem orar, aquela vozinha que fala assim pra você, ó: você não orou, hein? A noite é fatal, um pesadelo. Fez um barulho ali fora, assim, irmão. É assim, ó: o diabo, à noite. Entendeu? Tudo pra ele vira diabo. Tem diabo até na sopa. Até um macarrãozinho, tem aqueles macarrãozinhos que é de letrinha, de santinho, também é diabo. Shampoo, diabo. Sabonete com um anjinho assim, irmão, diabo. É porque o diabo, irmão, que tá atrás da cruz, Cristo morreu de balde para essas pessoas. Irmão, e não se dê em teu ânimo que isso aqui que eu tô falando pra você não é verdade. Aqui, irmão, é um stand-up aí, ó.
Porque Cristo não está mais como, não está aqui lavando os pés ele veio aqui, irmão, com um sinal de humildade, lavando os pés. Mas agora, irmão, ele está vindo como justiça, irmão. Como justiceiro agora. Agora ele está glorificado, irmão. Ele se humilhou aqui, irmão, para te pôr lá em cima. Agora, irmão, se quem não se humilhar esse Espírito da graça verdadeiro, não tem mais a mesma chance não, irmão. Jesus, quando estava em carne aqui, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Agora, irmão, ele virá para julgar o mundo, irmão. Entendeu? Da verdade porque ele veio, da justiça porque ele falou, irmão, fez justiça e mostra pelo Espírito para você. Mas as pessoas não querem ele, irmão. Preferem o de trás, a lei, a glória da primeira casa, irmão. Então eles nunca chegam à Nova Jerusalém, a de cima, irmão. A dos justos perfeitos, que foram aperfeiçoados pelo seu sangue. A Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Eles querem a da terra, irmão. Depois que mataram Jesus, irmão, o pátio foi tomado pelos pagãos, irmão. E todas as igrejas do diabo, irmão. Não se engane, não se dê do ânimo que não seja. Ah, mas na hora de Deus nós vimos a glória. Irmão, o mesmo milagre que a CCB tem, na católica tem, irmão. O Edir Macedo também tem. Do Bispo Valdomiro tem. Todos eles têm. Todas as igrejas, irmão. Todas as linhas de pensamento têm milagre, irmão. Porque são do mesmo cara. Apoleão aqui, irmão. Só que um é cabeça de ouro, o outro é de prata, bronze e vai descendo, irmão. E tem uns que é o de lama, que já são os próprios feiticeiros e macumbeiros mesmo. E já mexe com os demônios da lama, irmão. Mas são tudo governadas pelas mesmas entidades, anjos caídos, irmão. Secretários de Lúcifer. Que o cabeção que está acorrentado quando Cristo morre aqui, a besta fera foi amarrada, irmão, jogada no abismo. Está acorrentada. Entendeu? E ela se assentará, a alma do diabo, irmão, se assentou no trono e está reinando como Deus. É a permissão de Deus, irmão. Como que é então esse negócio das igrejas aí, irmão? Irmão, ó, é o seguinte, eles estão com... Deus mesmo envia o poder do erro para que caiam na mentira e se percam, irmão. Irmão, essa geração até 2000 anos para cá, depois dos apóstolos, que eles dizimaram os verdadeiros cristãos na época, esse povo de cá, a chance deles ser salvo é muito pequena, irmão. É só, olha, não sei não, viu, cara. Ah, então só tem salvação, então agora depois que você chegou. Calma aí, irmão. Você já ouviu falar que algum Espírito Santo da verdade apareceu depois de Paulo aí, depois da partida de Paulo? Te falando a verdade, irmão? Trazendo a de cima para você? Por que são 2000 anos o pessoal lendo Gálatas 2,7 e não vê que tem dois evangelhos, irmão? E no verso 21, se a justiça de Deus provém da lei, da graça tem descaído. Por que ninguém vê Romanos 7,14? Irmão, ninguém consegue nada se não vir do céu, irmão, poder. E Paulo foi o quê, irmão? Melhor do que eu? Melhor que você aí? Nada, irmão. Ele é homem. O que vale é a escolha de Deus, o Senhor escolher. O Senhor chamou, justificou. E justificou, Ele salvou, inconsequentemente. O que vale é você ter recebido essa palavra aí, crido nela. E mesmo assim, você não creu em mim porque você quis. Ah, eu gostei desse irmão aí, porque ele brinca. Não, irmão. Se o porteiro do curral não abriu para você, irmão, a minha palavra ia ser chuva de pedra em cima de você. Você não estaria comigo. Só pode vir a mim, irmão, se o Senhor o trouxer. Nunca eu aqui, irmão. Tá? Ó. Falando do pão da vida. É pela fé aqui na frente, ó. Quem não quer esse pão, irmão, fica com o de trás, ó. Já está engolido. Porque no meio do caminho vai falhar, irmão. Pela lei ninguém se justifica. Quanto mais gentil, irmão. Falsos judeus de hoje aí. Somos gentil, irmão. Rameira. Nós tivemos uma oportunidade, irmão. Mas não vai rejeitar. E o Senhor mesmo, irmão, que chama. Se você crê, peraí, irmão. Para você crer, você tem que receber o poder de crer, irmão. O dom de crer. Ah, eu creio nisso que o irmão falou aí. Peraí. Você pode até crer, mas você não consegue entrar. Se o seu coração não falar, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Sou pobre, nu e miserável, irmão. Todo santão vai ter que falar isso. Toda boca confessará que o Senhor é santo, irmão. Bem ou por mal. Porque o Espírito do Senhor, irmão, que Ele está vindo, com a sua espada cortante, irmão. E Ele divide você da alma. E os justos perfeitos que Ele aperfeiçoou, irmão, já saem separados. Você pode ver, irmão, vocês que estão comigo aí, os que já cresceram, né, irmão? Tem uns que estão novinhos ainda, estão em observação. Que não é assim, papum, né? Mas você pode ver aí, irmão, os que estão comigo verdadeiramente, que já chegaram mais próximos,
do Senhor, você pode ver que você não consegue mais orar daquele jeito lá. Ah, Senhor, nosso Deus, vamos para a Celeste, mais uma vez, de joelho, nada disso, irmão. Deita para orar. Você deve estar se sentindo morto. Você pode ver que aquilo que você cria lá é tudo morto, é falso. Não era verdadeiro. Era para você conhecer a lei. Só. Para abrir caminho para esse aqui, para o verdade, irmão. O verdadeiro Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, irmão. Verdadeiro homem porque ele estava em carne, irmão. Se fez carne, se fez filho. Igual você. A parte fraca de Deus, irmão, era quando ele virou homem. E ele segurou o B.O. aqui sozinho, irmão. Seu suor transformou em sangue enquanto os apóstolos dormiam e fugiam, irmão. E negava ele de longe, irmão. Fazia assim de longe, irmão. De longe. Nunca vi esse cara aí. Tava assim lá, irmão. Os 12, irmão. Mas o Senhor, irmão, aceitou eles como eles eram. Por isso que eles são santos, porque Cristo veio. Cristo aceitou Tomé sem crer, irmão, até o final. E ainda falou para ele, bem-aventurados os que não vê e crê. Entendeu? Então, irmão, nós não vimos nada dessas coisas aí, irmão. Mas nós cremos por quê? Porque você recebeu o dom de crer, irmão, o dom da salvação. E se você creu no Senhor lá, você está crendo agora, porque Deus é o que é, irmão. Aquele mesmo lá é agora. Mas por que esse cara é Deus aí, irmão? Por que só ele está com Deus? Irmão, a sabedoria é justificada pelos filhos. Eu vos gerei no Evangelho. Eu vos gerei no Evangelho. Amém, irmão? Será que eu tenho que falar o Senhor o tempo todo, irmão, por causa de uma leizinha aí? Ah, deu uma de Deus aí. E os profetas, irmão, como é que faz? O profeta não é um comedor de feijão que nem você? E ele falava o quê? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz os céus e a terra e o ouro e os 7 estrelas, irmão. Eu fiz o mar e o abismo. Eu que chamo as águas do mar e arranco do mar e as jogo sobre a terra. Não era um homem falando, irmão? Ou você quer que Deus apareça aqui com flamejante para você crer que é Deus falando? Pois é, irmão. Mas só pode crer os que são filhos, irmão, os que receberam o dom de crer, irmão. Então, irmão, não se engane com grandes máximos. Não se engane com igrejas, irmão. Milagre todas têm. Jesus veio como redentor substituto. Se mostrou quem ele era e servia em carne. Deus estava em carne, justificando pela carne. Curando. Irmão, quando ele voltou ao Pai, não houve mais cura depois dos apóstolos. O Apolion, o Lúcifer, irmão, entrou num caminho e começou a curar as pessoas. Mas se ele dá 10%, se ele contribui bem. Se ele for firme e fiel até a morte. Essa pessoa nem desconfia que se ela casar com quem não é da entidade dela, ela já perde tudo. Porque está separação. Eles estão separados, eles pensam que é para Deus, é para o diabo. Irmão. Deus não faz exclusão de pessoa. Por causa do judaísmo dos apóstolos, irmão. Irmão, nunca esqueça disso, não deixe entrar lei em você, irmão. Senão a morte de Cristo fica vã. Senão, sabe o que acontece com você, irmão? Você vai perdendo a liberdade. Onde o Espírito Santo há liberdade. Entendeu? Quando acaba o homem, começa Deus, irmão. Acaba você agora aí, irmão. Se você deve estar se sentindo morto, já se considere morto. Porque se você não morrer agora, irmão, o Senhor com a sua força vai matar todo espírito, irmão. Tudo isso que vocês conheceram aí, irmão, já não serve mais a Deus. Pode testar para você ver. Vai lá na sua igreja, qualquer igreja que você vai aí. Você vai ver que lá é palha, não é sólido. É falso, irmão. Tudo braço romano, irmão, dos pagões que reinaria por 2000 anos na igreja. E o Senhor trouxe uma coisa nova, irmão, e não quis mais tempo. Vai cada um para suas casas, como ovelha que não tem pastor. Jesus não é seu pastor, irmão? Ele não está vivo? Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, irmão? Para quem você ora aí? Quem é que trouxe essa palavra para você, a palavra da sabedoria? Jesus está vivo, irmão, em espírito. Se você olhar ele pela carne, você não vai achar. Só se ele curar você, ou tipo uns dólares no seu bolso. Aí o cara... E não é, irmão. É falso. Pode ser. Poderoso é Deus. Vai virar teu cativeiro em tudo. Tá? Eu quero dizer para você que eu não vim trazer dinheiro para você. Eu vim trazer para você sabedoria do céu, salvação. Buscar o reino do céu. A justiça de Deus, irmão. Está encaixado dentro dos que vão, irmão. O seu ingresso na mão, o seu canudo na mão. Não deixa a igreja roubar teu canudo, irmão. Não deixa um falso Deus te enganar com obras da carne.
com dons, dádivas carnais, com arrogância, irmão. Irmão, fiz esterco tudo que eu conheci de Deus, irmão, assim que nem Paulo. É muito difícil um crente da CCV passar por essa porta aqui, ó, que eu estou te falando, daqui, a porta estreita, irmão. Por quê? Porque ele tem que fazer esterco tudo que ele conheceu, irmão, para ganhar Cristo. E o que ele está aí, irmão, é com um falso Deus, agora é da primeira casa. Mas se ele se voltar para o Senhor, irmão, o véu será tirado. Todos os crentes do mundo, irmão, estão servindo a Deus assim com o véu, ó. Se Deus descesse para falar aqui, você não ser transformado em espírito aí, irmão, você não aguentaria o fogo. Você pode ver, irmão, quem não creu, essas palavras aqui são como chuva de pedra em cima dele, eles ficam com medo. E o fogo era tão forte, irmão, que os povos de Israel não aguentavam. Tinha que colocar um pano assim, ó. Os jogos de Moisés viu o Senhor. E glorificado, a glória de Deus. Então, irmão, você tem que se transformar num espírito, senão você não consegue, você não aguenta o fogo dessa palavra. Porque você não chegou no monte palpável, lá, no Sinai da carne, que o povo ia lá no monte. Você chegou no Monte Sinai Celestial, a Nova Jerusalém que vem do alto, a de cima, irmão. Adornadíssima com a glória de Deus, irmão. Dos santos justos perfeitos, porque Cristo aperfeiçoou com o seu sangue. Não é pelas tuas forças, irmão, não é pelas tuas obras. Bem ou mal que você fazer, irmão, o que você vale é o seu espírito estar morto com Cristo, irmão. Se fazer de mal, você fazer o bem, você só tem que fazer mesmo. Só que você tem que fazer o bem. Se não fazer o bem e o mal, você vai preso. Alô, irmão? A lei está no fora, irmão. A lei de Moisés acusava com 2, 3 testemunhas. O fora continua, irmão. E a lei do fora aprovou várias coisas, né? Entre elas gay, tá? Cor. Cuidado aí, irmão. Vai falar mal de cor aí, você é processado. E mal de gay. Cuidado aí, irmão. Entendeu? Então nós temos que aceitar de tudo agora. Não, calma aí. Se esses gays, irmão, e lésbicas e prostitutas que existirem no mundo, irmão, não que eles sejam prostitutas porque são isso. Mulheres que se vendem. Cada um faz o que quiser, irmão. Isso não implica para salvação, irmão. Isso é para carne. Vão colher na carne, irmão. Infeliz, paixão. Vão ser passados pelo fogo. Agora, se Deus aceita cada um como ele é, irmão, não podemos mudar também, irmão. Porque se vem do céu, o que vem do céu é sobre todos, irmão. Quem pagou essa conta não foi você, para você achar ruim. Você tem que achar bom, irmão. Você é uma das esposas do Senhor. Você tem que falar glória a Deus, irmão. Abundou mais ainda do que eu imaginava. E não duvide que Deus usa de ateu, irmão, e de livre pensadores, irmão. Porque Deus, a rainha de Sabá será testemunha também, viu, irmão? E vários homens que não eram crentes foi testemunha e ajudaram. E se alguém foi filho da promessa, irmão, foi porque ele era filho da promessa e Deus o salvou com seu sangue, não porque ele era bom. Tá? Ninguém é bom aqui, irmão. Bom só tem um bom, que fez você ficar bom e nós bom. E qualquer homem da Bíblia aí também, irmão. Então não se prende a grandes nomes da Bíblia, não, irmão. E lê um pouco de Velho Testamento, irmão, mas corre pra frente, irmão. Senão você pega a lei, você começa a sentir aqueles caras. Tem que fazer comparação e trazer pro Senhor, irmão, pra cruz. Abapai, irmão? Posso ouvir um abapai, irmão, aí? Daqui na China? O que é abapai? Espírito de adoção que clama: me ajuda, papai. Os crentes santão, de ternão, vai ter que falar: me ajuda, papai. Tirar a roupa, irmão, ficar pelado e falar: Senhor, eu só sou santo porque tu veio. Eles conseguem, irmão? Não conseguem. Não vai conseguir, você vai ver. E nem pode conseguir, irmão, porque não são do Senhor. Só os filhos conseguem, irmão. E por que essa liberdade de cristã aqui, irmão? Porque o filho da livre pode, irmão. Irmão, você adota um filho aí na FEBEM. Se ele começar a abrir, antigamente, o filho da escrava, era como escravo antigamente. O cara começa a quebrar tudo dentro de casa, abrir geladeira, usar droga, o que você faz com ele, irmão? Lança fora, irmão. Filho da escrava. Agora, se ele for teu filho legítimo, o que você faz, irmão? Você vai levar ele para a clínica e vai cuidar dele. Assim também, irmão. O filho legítimo, o Senhor cuida, irmão. E se o homem faz essas coisas, irmão, quanto mais o nosso Pai Celestial. Um filho legítimo, se pedir um pão, o Senhor não dá uma pedra, irmão. A prova que você está passando aí, irmão, é porque você está passando por morrer na carne, as aflições dele. Ele prova o vaso. Mas a sua vara e o seu cajado sempre vai te consolar, irmão, vai te buscar. Depois vai haver resultado, irmão. Eu passei por prova, irmão, que eu desejei a morte já, muitas vezes. Falei, agora não tem mais chance.
Maldita hora que eu nasci. Irmão, hoje eu vejo por que eu passei, irmão. Porque o Senhor prepara para estar aqui hoje, para passar alguma coisa para vocês. Todo homem de Deus, irmão, foi passado pelo fogo. Ninguém recebe nada se não vir do céu. Mas o diabo, irmão, a potestade do ar, sabe disso e te esmaga aí. Então assim também é você, irmão. Você é tido como nada aí. É pinchado, irmão. O mundo não pode te amar porque você não é do mundo. Não se dê em torno que você vai ser sempre felizão aqui não, irmão. Vai vir tempo de guerra e tempo de paz, claro. Vai vir tempo de bonança também. Não é sempre ali, né, irmão? Deus não deixa provar mais do que você aguenta. Mas eu falo pra você, as pessoas desse mundo, irmão, têm inteligência. Lúcifer dá inteligência para ganhar dinheiro, irmão. O Senhor Jesus falou. Mas os que são do reino do céu são peregrinos aqui, irmão. E se você tem dinheiro aí, irmão, é como se você não tivesse. Se eu ganhasse na loto hoje, irmão, não muda em nada. Vai ser um jardim aqui, irmão, esse banco aí, um celular pregando. Não muda em nada. Pode melhorar alguma coisinha. Entendeu? Mas não vai mudar em nada. Pra que eu vou grandes coisas aí, irmão? Me iludir. Ser engolido pelo bocarro que está atrás da cruz aí. Desde lei de igreja, irmão, santidade, santificação de carne, é tudo engolido pelo bocarro. Irmão, eu afirmo pra você, ó, dos 2017 anos pra trás aí, ó. Obrigado, amor. Ó, irmão, eu afirmo pra você uma coisa. De 2017 pra cá, irmão, depois que Constantino tomou e fez a Bíblia, tomou os pergaminhos para fazer a Bíblia e tudo, irmão, que o Vaticano entrou, Lúcifer deu sinal para aquele homem, irmão, que se ele ganhasse aquela batalha lá, não, já fazia parte de um grande plano de Deus, irmão. Ele virou cristão. Irmão, cristão qualquer um é aí, pode ver para você ver. Todo mundo é cristão. Repara para você ver. Todos virou cristão, irmão. Virou moda ser cristão. Claro, tá falando bem. Irmão, frequenta esses lugares aí pra você ver o cristão que tem lá. Só se a entidade deixar aquela pessoa sair, irmão. Agora, da mão de todos esses deuses aí, inclusive da cabeça de ouro, que é a condenação cristã no Brasil, irmão, o Deus verdadeiro te tira, irmão. Agora, da mão desse aqui, irmão, ninguém te tira. Você cai na boca do bocarra. E todos que foram julgados pela lei. Então, irmão, é triste ver vários velhinhos para trás aqui, ó, todo mundo, essa geração aqui, eles encaixaram, irmão, naquela parte que os caras iam ser entregues aos pagões. Eles estão encaixados como pagões, irmão. Mas homens bons, santos, pagaram suas contas, puseram suas vidas nisso, irmão, por um falso Deus, levando para a igreja, cobrando, usando dinheiro teu. São todos corruptos, irmão? Não. A obra de cada um se queimará, cara. Teve algum fiel aí, não sei, eu estou julgando isso aí. Não compete a mim. Mas o Senhor está dizendo aqui o seguinte, que, irmão, o tempo de 2000 anos para trás aí, irmão, não houve retenção por meio do sangue, por meio da fé. Não nasceram de espírito, irmão. Ficaram embaladas como semente. E uma semente, irmão, você põe ela... Tem um lugar ali nos Estados Unidos que eles enterraram a semente lá, se caso haver a Terceira Guerra Mundial, irmão, tem semente lá para a próxima geração. Vai ser sempre semente. Não nasceu, irmão. E se você não nasceu de espírito, você não pode herdar o reino do céu. A chance é muito pequena, irmão. Isso vale para os meus parentes, para todo mundo que morreu. Eles nasceram numa época rude, irmão, a qual o tempo seria entregue aos pagões. A salvação vai vir agora, irmão, como retenção e substituto. Porque se o Senhor não se manifestar agora, irmão, até os fiéis não queriam mais. O Senhor está preenchendo apenas um número, irmão, de fiéis. E Ele rejeitou o povo de Israel, irmão. Não se dê em teu ânimo que a Jerusalém é grandes coisas, que a sua igreja é grandes coisas aí. Principalmente a CCB. Sabe por quê? A Jerusalém não era original de Salomão, irmão? O Deus não escolheu o lugar para habitar na casa dele lá, antigamente? E Ele não rejeitou ela, irmão? Rejeitou. Essa que entrou, que montaram de novo aí, irmão, desobedeceram a Deus. Ele mesmo não quis mais a casa dele, irmão. Ele vai trazer a nova Sião de cima, irmão. A universal igreja dos justos perfeitos. Porque Ele aperfeiçoou. Isso só se vê com o Espírito. Deixa eu ver. Tem 24 aí. Dá tempo de eu passar uma partinha. Irmão, cuidado com a Bíblia do Franciscon, tá? Ela disfarçaram tirando a cruzinha, mas é tudo isso aqui é a besta, tá? Fica esperto. O livro preto, tá?
E colocaram o livro vermelho e amarelo também, pra você não ver, tá? Irmão, vê aqui uma parte aqui, ó. Hebreus 12, irmão. Hebreus 12, 18, ó. Na do Franciscão, hein? Que nós temos que tomar cuidado. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão de trevas e tempestades, onde o povo ia lá e fazia... Dava medo de ir lá no monte, o monte balançava. E os unidos da trombeta, irmão. Entendeu? Tinha os unidos, os anjos ficavam tocando trombeta, irmão. Quem tivesse em carne ali, irmão, tremia todo, cara. Chegasse lá perto, morria, caía duro lá. Ó, a voz de palavras, aos unidos de trombeta, a voz de palavra, a qual se ouviam, pediam que eles não falassem mais. Não, para de falar. Irmão, queria que parasse. Deus fala com Moisés, você mesmo, e ele traz para nós. Eles não aguentavam, irmão. Irmão, você acha que... Ó, irmão, você acha que os crentes falsos cristãos aí da CZB e de outras igrejas aguentam isso aqui que eu estou te falando aqui, irmão? Não aguenta. Ó, irmão, não se engane, irmão. Pega esses grandes nomes aí e fala para ele, irmão, a fé é por ouvir ou por mergulhar? Espírito não mole, irmão. Lembra ele que Cristo salvou o bandido antes dos apóstolos. Lembra ele, irmão, que se a justiça provém da lei, Cristo morreu de balde. Não, mas o cara vai lá em Israel buscar uma pedra, um óleo de lá, irmão. Voltando para trás da cruz. O Deus da glória da primeira casa. Os da CCB, irmão, não aceitam a verdade por nada. Desde que só se for a favor do templo. Não tem jeito. Eles não deixam as obras que fizeram com as suas próprias mãos, irmão. Está lá em 9 de Apocalipse. Irmão, todas as igrejas estão juntadas para lutar contra um só, irmão. O Cordeiro. E bem-aventurados que já morreram a primeira morte, irmão. Não sofrerão a segunda. Estarão com o Cordeiro. Está marcado com um sinete na testa, irmão. Eles estão com 666 e não sabem, irmão. A vida dessas pessoas são com medo da besta o tempo todo. Medo de vir um apocalipse. Medo do 666. Medo de fazer um cartão e ter chip. E às vezes vai ter um chip, quem é do 66, na testa. Vai vir escrito aqui, ó. Irmão, o 66 que está na testa, irmão. Na testa é o cérebro. Eles não sabiam aquela época falar. Está na mente das pessoas, a besta fera, irmão. O templo. Tudo de comum acordo, irmão. É um reino do céu carnal. Feito pelo maior, menor. Tudo compete para Lúcifer nesse mundo, irmão. Porque não podia suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar, era apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse. Estou todo assombrado, irmão. E tremendo. Mas aonde Paulo está dizendo que nós chegamos, ó? Mas chegasse ao monte de Sião e a cidade de Deus vivo. Alô, irmão? A Jerusalém celestial, aos que muitos e seus muitos milhares de anjos. Alô, irmão? Ó, onde você chegou aqui? A nova Jerusalém celestial. Não é da terra, irmão. Toda igreja da terra é do diabo, irmão. Está sendo usado pessoas sentando lá com uma falsa cobertura, irmão. Ele não achou o pastor, irmão. Você pode ver que essa pessoa não consegue achar o pastor que está vivo, irmão. Cristo ressuscitou ou não ressuscitou, irmão? Então por que comemora a morte? Todas as igrejas comemoram a morte de Jesus, porque ele morreu em carne aqui. Eles pensam que acabou, irmão. Eles estão com Lúcifer. Irmão, se essa palavra não te matar você aí, irmão, você não nasce uma planta em você. Precisa morrer, irmão. Tudo que você conheceu joga no lixo, irmão. É falso, irmão. Essa palavra, irmão, mata a semente, irmão. Ela tem que morrer e cair na terra. Eu estou te pondo na terra, irmão, para você nascer e botar uma planta. Para você dar fruto, irmão. Para sua família comer a verdade, irmão, por onde você for. Se você não morrer, não pode dar fruto, irmão. Eu quero isso e ficar embalado também na igreja. Não pode, irmão. Você não vai nascer. Você vai morrer embalado, que nem os apóstolos eram a semente, irmão. Os 13 apóstolos. Paulo também se transfigurou em lei muitas vezes, irmão. A semente dele está sendo desembalada agora por mim aqui, ó. Aos não-judeus, irmão. Retenção por meio do sangue, por meio da fé. Aparição de Cristo em boca, irmão.
por inspiração. O cara consegue ler lá que a fé mostra tuas obras, que mostra a tua fé, irmão, da lei. Ele se identifica com o mesmo espírito da lei das igrejas, irmão. Não se identifica assim, ó, pela graça sois salvos, porque ele não nasceu, irmão. Isso aqui é só para quem nasceu. Ele quer obras o tempo todo, irmão, e não fé. Ele quer lei e não graça, traduzindo tudo. Ele quer o evangelho da circuncisão, irmão, com lei, e não o evangelho da incircuncisão aos não-judeus. Não se edifimos agora, irmão. Evangelho aos não-judeus, aos gentios, os incircuncisos, incircuncisão. Os crentes não sabem nem o que é evangelho da circuncisão, nem da incircuncisão, irmão. Ainda que eu fale, lê Gálatas 2,7, lê Gálatas 2,7, lê Romanos 7,14, irmão. Não é você que faz isso aí para quem nascer, irmão. Morre agora, irmão, tem que morrer. Vira planta, irmão. Uns é alfacinho, irmão. Outros são abacateiro, demora para dar fruto, irmão. Por isso você passa tanto no fogo aí. Pé de manga, irmão, demora, irmão. Pinho, arvona grande, irmão, para começar a dar pinho. Mas até as árvores do céu depois come, irmão. Entendeu? É levado pelos muitos passarinhos, irmão, leva a sementeira. Eles ouvem falar do verdadeiro evangelho, irmão. O Senhor trouxe a Jerusalém de cima, esse século será do Senhor, irmão. E vai conseguir, e vai dizimar toda a casa aí, irmão. Os filhos de Bilial não vão conseguir se juntar. Eles estão se juntando, podem se juntar na carne, irmão, nas igrejas. Mas não em espírito, irmão. Em espírito eles são mortos. Morto assim, morto destituído da glória de Deus. Eles não morreram com Cristo tão vivo que nem nós, irmão.